Olá, vamos apresentar um trabalho da disciplina Projeto Integrador 3 do curso Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nossa tutora é a Paula Carolina Lopes Custódio. Nosso grupo é o 2N.5 e as integrantes são Cristiane, Elis, Marcela, Maria Cláudia e Rafaela. O tema do nosso trabalho é Construindo Brinquedos e Brincadeiras e o título é Sugestão de aplicação de brincadeira e criação de história para desenvolver atividade de escrita no terceiro ano do ensino fundamental. Alfabetização e letramento são temas primordiais que norteiam a educação, porque só um indivíduo alfabetizado e letrado consegue ser ativo e crítico, ou seja, consegue se inserir na sociedade e ser de fato um cidadão. Para que isso aconteça, para que a criança aprenda muito mais do que só ler e escrever, ela deve ser protagonista de sua própria aprendizagem, ou seja, o ensino deve ser focado no aluno e no seu contexto de vida. Os brinquedos e brincadeiras podem ajudar nesse processo, porque eles fazem parte do cotidiano da criança. Os benefícios das brincadeiras são muitos, podemos destacar alguns. Por exemplo, ao brincar, a criança aprende a dividir os brinquedos com o próximo, aprende a criar regras, solucionar problemas. Elas melhoram as habilidades como atenção e concentração. E o momento da brincadeira é uma oportunidade para a criança se desenvolver, aprender a lidar com o mundo, com as relações sociais e com as suas emoções. Como a gente não pôde visitar nenhuma escola, a gente conversou com duas pessoas que puderam nos auxiliar através de e-mail e telefone. A gente realizou entrevistas com a professora Vanderleia, professora de terceiro ano do ensino fundamental, e a coordenadora Marlene Mastelari. Então, elas explicaram as dificuldades enfrentadas e a importância das atividades lúdicas na aprendizagem das crianças. E diante disso, diante do que elas expuseram para a gente conseguiu definir o problema do nosso trabalho, que é o seguinte: como as brincadeiras e a imaginação podem auxiliar no processo de desenvolvimento da linguagem escrita em turma do terceiro ano do ensino fundamental? O objetivo geral desse projeto é incentivar a participação e a comunicação das crianças nas atividades, através de brinquedos e brincadeiras, contextualizando com a cultura e a vivência de cada aluno, valorizando suas produções e despertando o interesse, a curiosidade e o prazer das crianças para aprenderem as diversas funções da linguagem escrita. Justificativa. É através de televisores, revistas, celulares, computadores que desde muito cedo a criança já tem contato ao universo letrado. E é o papel da escola, na alfabetização, ampliar esse acesso, tornar possível a ela identificar variados gêneros textuais. E é nesse processo que os brinquedos e brincadeiras são importantes ferramentas, fazem parte do contexto infantil e é um objeto de interesse das crianças, contribui para o desenvolvimento e para as práticas da escrita. Este trabalho foi fundamentado no movimento pela democratização da escola, que teve início na década de 70 e no começo da década de 80, e foi reforçado pelos estudos de Emília Ferreiro, que constituiu na psicogênese da língua escrita. É uma teoria que defende o ensino da escrita vinculado a um propósito social, e não apenas uma mera prática de codificação e decodificação. A psicogênese da língua escrita tem suporte na perspectiva construtivista de Jean Piaget, que trouxe muitas contribuições para a educação, no sentido de que o conhecimento se constitui na interação do sujeito com o mundo, e de que os alunos não aprendem todos da mesma maneira e nem ao mesmo tempo. Isso permite repensar a prática pedagógica, colocando o aluno como foco, como sujeito ativo e protagonista de sua aprendizagem. E para que isso ocorra, o professor deve criar situações contextualizadas, que tragam significado para que o aluno se envolva e seja participante ativo no processo. Neste caso, as atividades lúdicas têm espaço privilegiado por já fazer parte do mundo da criança. O uso de jogos, brinquedos e brincadeiras proporciona um aprender com sentido, com significado. De acordo com Piaget, 1971, os jogos vão além da experiência.
Eles possibilitam que as atitudes adquiridas nas brincadeiras sejam generalizadas para outros âmbitos. E o Vygotsky também fez referência aos brinquedos e brincadeiras, apontando que a apropriação dos modos de brincar por parte das crianças transforma as possibilidades do desenvolvimento psicológico. Essas atividades contribuem para o desenvolvimento da dimensão física, da estimulação intelectual e da socialização, além de proporcionar a aprendizagem de forma mais divertida e atrativa. Então, nós passamos à etapa de metodologia da pesquisa. Foi realizada por método qualitativo, através de pesquisas bibliográficas, pela seleção de artigos científicos sobre o tema, e a proposta foi de realizar uma sequência didática com os alunos, composta de 4 aulas. Então, nós desenvolvemos um plano de aula intitulado Oficina de Histórias, para ser aplicado no 3º ano do ensino fundamental, com a execução, de um texto narrativo como gênero, para fazer com relação à prática da linguagem, a escrita e a produção de texto. Na aula 1, então, a proposta é apresentar o livro A Bruxa do Batom Borrado. Esse livro ele tem a história em vídeo, que está disponível neste link. Após a história do livro, a proposta é realizar uma roda de conversa com os alunos para saber as impressões que eles tiveram, registrar as palavras mencionadas por eles e falar sobre o gênero textual que foi demonstrado pelo livro. Com as palavras selecionadas da aula anterior, vai ser realizado então previamente uma tabela que vai ser o jogo, E de um lado vão estar escritas essas palavras com letra cursiva e do outro lado com letra bastão. As palavras vão ser relacionadas em colunas e linhas. Nas colunas vão ter referências de cores e nas linhas referências de números. Então, na aula 2, os alunos vão ser dispostos em duplas, vão confeccionar 2 dados, um dado de números e um dado de cores, e iniciar o jogo dados da leitura e escrita. Então, jogar os dados na interseção, entre aquele número e aquela cor, achar a palavra e pesquisar uma palavra sinônima. Já nas aulas 3 e 4, vão desenvolver um texto narrativo e planejar a divulgação de um livro. Então, aqui temos a demonstração do jogo dados de leitura e escrita, com a tabela relacionando as cores e os números e os dados utilizados para o jogo. O produto final buscado é um livro contendo as histórias dos alunos. E para ter uma motivação, uma intencionalidade, a proposta é que eles apresentem o livro num sarau ou façam uma entrega solene para a biblioteca da escola com a presença dos pais, dos outros alunos, dos professores, dos funcionários. É muito importante na sequência didática também ter a avaliação desses alunos. Então, o que é buscado na avaliação? O desempenho na confecção, na execução do jogo, a interação que eles tiveram, a cooperação entre os pares, o emprego do sistema alfabético ao escrever, o emprego de características como o título, paragrafação, a pontuação, como foi descrito a fala dos personagens. Com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia causada pela Covid-19, o jogo e sua execução foram testados pela estudante do 3º ano do Ensino Fundamental 1, Bianca Nossa Rodrigues, filha de uma integrante do grupo. Depois de ouvir a história, A Bruxa do Batom Borrado, foi proposto o jogo de tabuleiro com as palavras favoritas da história. Como mostra na figura, foi feito esse tabuleiro com letra cursiva, formado por linha numerada e colunas separadas por cor. Em seguida, no verso da folha, foi feito esse outro tabuleiro, idêntico ao anterior, só que com a letra bastão. Nesta próxima imagem, mostra a construção dos 2 dados utilizados no jogo, o dado de cor e o dado de número. Em seguida, já se tem o jogo pronto para o uso, e assim a aluna começa a execução.
Ela lança os dados, obtendo um número e uma cor, relaciona as colunas e obtém a palavra na tabela. Com a palavra encontrada, buscou-se no dicionário um sinônimo e anotou em lista, repetindo todo o processo. Depois do jogo realizado, foi observado que a aluna ficou muito entusiasmada com a experiência. Foi perguntada a ela qual a impressão acerca do jogo, e a resposta foi: muito legal e divertido. Olhando no dicionário, se vê a forma correta de se escrever a palavra e a gente aprende o significado. Bom, depois de todo o processo trabalhado nesse projeto, constatou-se que deve haver espaço para discussão dos métodos de ensino e alternativas para a realização das práticas pedagógicas inovadoras e colaborativas dentro do ambiente escolar. O papel do professor tem que ser de um educador engajado, que dialoga com seus alunos no cotidiano. Os temas sugeridos pelo professor educador devem ser desafiador para que as crianças compreendam o processo da ensino-aprendizagem. Através das brincadeiras, os alunos produzem novos conhecimentos mediante as situações e as experiências vivenciadas por eles no seu dia a dia. Com base em tudo o que foi estudado neste projeto, vimos que ele é construtivo e inovador, pois traz novos rumos para o ensino-aprendizagem. Ele resgata o potencial dialógico e interativo da educação, e ele tem papel fundamental na função comunicativa da escrita, através dos brinquedos e brincadeiras, como a aquisição do conhecimento. Bom, termina essa apresentação com a frase da escritora e filósofa Marilena Chauí. Quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo, mais rico e mais belo, e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde de fato vivem. Obrigada.